Bom dia, boa tarde, boa noite, minha turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam tomando as precauções devidas, para que logo possamos nos ver, né? E hoje começa a nossa primeira videoaula. Nossa primeira videoaula de arte. Como é que a gente começa a nossa primeira videoaula? Relembrando onde nós paramos na nossa última aula presencial. Por quê? Porque recordar é viver, meus queridos. Então, bora lá aos assuntos. Nós estávamos falando sobre elementos básicos da visualidade. Mas o que eram esses elementos básicos mesmo? São todos aqueles elementos que essencialmente constroem uma imagem, constroem uma representação artística, estão presentes na visualidade. Daí, elementos básicos da visualidade. Lembrando que eles são 10. O ponto, a linha, a forma, a textura, a cor, o tom, dimensão, escala, movimento e direção. 10 elementos básicos da visualidade. E lembrando que cada um deles tem a sua própria característica, a sua construção, os seus atributos. Pensando nisso, lembra do ponto? O ponto reduz, o ponto aumenta de tamanho, o ponto muda de cor. E é isso que ele faz. É o que dá para ele fazer. Mas o ponto, saindo de um lugar para outro, gera a linha. E a linha tem outros atributos, outras propriedades. A linha, ela muda de forma. A linha muda de cor. A linha muda sua dimensão. A linha tem movimento. A linha tem direção. Ela muda sua espessura. Ou seja, uma infinidade de possibilidades. A linha forma, constrói as formas. Cada uma delas, à sua maneira, tem a sua importância. Todas elas têm suas propriedades. Não se esqueçam disso. Tudo bem? Outro tema que estávamos debatendo era a questão da composição. Composição, que é o tema principal, inclusive, do nosso capítulo. Mas o que é compor? Pense em compor nas linguagens artísticas. Ela serve para qualquer uma das quatro. Compor uma sinfonia na música. Compor um personagem para uma peça de teatro. Compor uma coreografia para dança. Compor uma pintura. Compor é organizar. O que é, na essência, compor é quando nós pegamos os elementos, as suas propriedades, os seus atributos, principalmente os visuais, e colocamos de forma organizada esses elementos, ok? Sobre um suporte. Que suporte é esse? O que é um suporte? Sobre alguma coisa material. Pode ser o próprio chão, pode ser uma parede, pode ser um guardanapo de papel do seu Zé, pode ser uma tela, pode ser um papel, pode ser um software de computador. Qualquer um desses espaços pode ter uma composição, elementos visuais organizados dentro delas para gerar uma obra. Esse é o ponto. Mas qual que é a função de organizar esses elementos? Transmitir alguma coisa, comunicar alguma coisa, senão não funciona. Então nós temos que comunicar uma informação de forma harmônica, agradável. Ok? Ah, mas Thiago, pode transmitir uma informação sem ter harmonia, sem ela estar tão agradável assim? Até pode, depende do que você vai transmitir. Mas isso fica para uma próxima aula, ok? Lembrem-se que os elementos da composição, aquilo que estrutura uma composição, também tem que ser percebido. Tem elementos ali que fazem diferença. Por exemplo, o ponto focal, que é onde nosso olhar se direciona. Temos o equilíbrio e o desequilíbrio, esses contrapontos, né? A percepção de profundidade, ou seja, a relação entre planos, aquilo que está mais perto e aquilo que está ali, mais longe. A perspectiva, que as linhas, olha as linhas aí de novo, fazem uma simulação, uma ilusão de tridimensionalidade num espaço bidimensional, como uma folha de papel. A simetria e a assimetria, rivais? Não sei. Podemos ver se elas são realmente. Teoria de cores, outro conceito que temos que pensar quando estamos fazendo uma composição. Tudo bem até aí? Maravilha. Além disso, nós falamos de outra coisa. Leitura, análise e compreensão de imagem. O que é isso no final das contas?
Ora, vai dizer que você não lembra. Ler, interpretar, compreender uma imagem depende de certos elementos. Isso inclui a composição e os elementos básicos lá de trás, hein? Não pode esquecer disso. Pensa um pouquinho a respeito. Vamos lá. O que nós podemos fazer sobre isso? Da onde nós podemos tirar esses conceitos? Como é que a gente lê uma imagem? Como é que a gente analisa? O que a gente considera? Hein? O que podemos considerar? Vamos repetir isso, então? Tem muita dúvida, tem muita interrogação flutuando por aí, hein? Vamos lá, então. Nós temos o seguinte, os elementos básicos que nós consideramos são aqueles que nós reconhecemos e descrevemos numa análise. É aquilo que nós vemos, o que está mais objetivo, mais direto. Nós temos os elementos formais, que são aqueles que analisamos na composição da obra. Olha só como composição está importante. Então, nós analisamos isso na composição de uma obra, de uma imagem. E, por último, os elementos vivenciais. Aquilo que nós vivenciamos influencia nesse resultado, porque é aqui que acontece o momento do reconhecer, compreender e atribuir significado para a obra. Todos esses três elementos juntos fazem a leitura, a análise e, consequentemente, a compreensão de uma obra. Beleza? Lembra também que esses três elementos estão distribuídos em duas formas de leitura. Uma leitura informal e uma leitura formal, mais técnica. Beleza, turma? Bora então falar um pouquinho hoje sobre um dos elementos da composição, que é a simetria, e a presença da linha em arquitetura. A arquitetura, pessoal, vocês sabem que é também uma linguagem artística. Tem suas características, mas ela representa e ela se apropria tanto da composição quanto dos elementos básicos para ser construída. Nós vamos começar justamente com essa imagem que está na tela, essa maravilha que é a Notre Dame de Paris. Lembrando que a Notre Dame está em reformas depois do incêndio do ano passado e provavelmente deve ser reinaugurada a partir de 2021, 2022. Ok? Vamos aguardar para que esse patrimônio volte aí à sua existência e sua imponência lá em Paris, recebendo os visitantes. Bom, aqui está o grande ponto para nós. O que um arquiteto faz quando ele projeta? Ele idealiza um prédio, um edifício, uma ponte, qualquer coisa que ele queira fazer. Essa idealização ele transforma em linhas. Nessas linhas, ele faz cortes, ele gera tridimensionalidade, ele ornamenta. Tudo isso, ele gera uma maravilhosa edificação. Um projeto de edificação. Porque não sai do papel, está no projeto. O projeto é importante. Hein? Pegou, está ali o projeto pronto do arquiteto. E aí acontece uma mágica. E essa mágica é linda, pessoal. É muito linda. Porque a linha está no papel. Mas quando o projeto sai do papel e vem para o mundo físico, a linha vem junto. Nós não percebemos, mas a linha está ali. E a arquitetura mostra para nós no nosso dia a dia a presença desses elementos, das composições e dos elementos básicos sem que nós percebamos às vezes, mas eles estão lá. Observa bem de perto a Notre Dame. Pega as características dela, lembrando que ela é uma construção da Baixa Idade Média, finalzinho da Idade Média, lembra? Estudamos ano passado. Conceito do gótico, gótico francês, gótico europeu. Primeiro, vou pegar aqui para rascunhar para vocês. Olha lá. Ó. Trocar de cor. Olha as linhas aqui. Ó. Contorno do prédio nos dá uma linha. Ó. Linhas horizontais, linhas verticais. O mouse é um pouquinho difícil, mas dá para visualizar um pouco. Ó. Temos aqui ó, mais linhas horizontais. Olha só. Forma circular aqui, linhas curvas, transformadas em círculos. Lembra que a linha gera forma? Aqui, ó, linhas quebradas para fazer os tímpanos da entrada. A gente poderia marcar aqui muitas linhas diferentes. Não é o momento, é só observar com calma que vocês vão notar linhas quebradas, onduladas, curvas, tem tudo.
ok? E no segundo momento nós percebemos o conceito de simetria. Olha só, se a gente cortar ela no meio, como eu fiz aqui na imagem, a gente percebe que ela tem lados iguais. Simetria é quando nós dividimos um objeto, uma imagem, em duas partes, ou mais, dependendo da situação. Podemos dividi-la em mais partes, mas que sejam proporcionais, iguais. Ou seja, existem simetrias diferentes. Como assim? A Notre Dame. Ela é simétrica entre esquerda e direita. Ok? Esquerda e direita. Mas, se eu dividir ela ao meio aqui, ó, a parte de cima e de baixo não é igual, é? Não. Então, ela é chamada de simetria bilateral. Ela tem dois lados iguais. Tudo bem? Bora ver um outro exemplo. Olha só, aqui nós temos outro exemplo de simetria. Tanto na arquitetura, nas paredes, nas colunas, quanto na grande rosácea, com esses vitrais maravilhosos aqui. Essa rosácea é da Catedral de Ebrach, na Alemanha. Faz parte da Abadia de Ebrach. Essa é uma construção gótica também. E quando nós dividimos aqui, perceba, vamos percebendo as linhas, as diferentes linhas que aparecem no desenho. Mas quando nós dividimos aqui, ó, de novo, né? Lembrando que o mouse não é tão preciso assim, mas eu vou tentar, hein? E ó, ela tem uma simetria perfeita. Todos os lados são iguais. Mesmo que eu divida em mais partes, os lados são iguais. São espelhados. Todos os lados, nesse caso. Diferente da Notre Dame, que tinha só dois lados iguais. Aqui não. Qualquer um deles é igual. Isso é chamado de simetria radial. Normalmente acontece com formas circulares. Daí, radial. Lembra em matemática? Radial. Que mais? Matemática. Daí, radial. Claro que, como eu falei para vocês, a arquitetura e esses elementos estão inseridos dentro da história. Então, em alguns períodos, ele tem características muito próprias. Como, por exemplo, durante o período barroco e o rococó, tanto na Itália quanto na França, e depois resto da Europa, aqui no Brasil colonial. Esse estilo era um estilo que abordava as linhas e as composições de maneira diferente. O barroco no século XVII, o rococó no finalzinho do século XVII para o século XVIII. Então nós percebemos esse tipo de representação de outra maneira. Eu trouxe aqui uma imagem que não é da arquitetura, é da pintura desse período, uma pintura do Fragonard, o Balanço, uma pintura que parece ter saído de um filme de fadas, um conto de fadas, olha só. Parece ter saído de uma imagem de um sonho. Parece ter saído de um sonho, olha só. Eu estou contornando aqui ó, algumas linhas que ele fez para construir essa imagem. Olha. Olha quantas linhas orgânicas. Opa! A gente falou em orgânicos, hein? Olha quantas linhas sinuosas. Isso é uma característica muito marcante aqui. Tá? É uma pintura decorativa. É uma pintura que você teria na parede da sua casa. Na casa da vovó. Tem paredes, tem pinturas assim. Tem paisagens, jardins. Eles adoravam uma representação assim. Porque é um período da ostentação. O barroco já era exagerado, já era considerado de mau gosto pelos exageros. Aí o rococó vai lá e faz o quê? Quero mais. Exagera um pouquinho mais que eu aguento. E é isso. É uma arte voltada muito para a produção da realeza, para a representação da realeza. Então, as pinturas representam festas, jardins, coisas desse tipo. E a arquitetura não fica atrás. Por exemplo, esse lugar maravilhoso aqui. Esse é o Palácio de Inverno de Versalhes. Foi sede da coroa francesa por um bom tempo, entre o reinado de Luís XIV e Luís XVI. Foi construído, melhorado, né? Já fazia parte da família com o Luís XIII, pai do Luís XIV, né? Sequência. O Luís XIV melhorou o lugar e trouxe toda a família real, trouxe toda a corte francesa para morar aí, para ostentar.
É uma beleza, é maravilhoso. É maravilhoso. Imagina só, são 700 quartos, 2.000 janelas. Imagina o trabalho para limpar um lugar desse. Claro que a realeza não ia fazer isso, o proletariado fazia, que também morava lá em Paris, estava longe, só os servos mais próximos ficavam aqui. E, aliás, falando em limpeza, não era um lugar tão limpinho assim, mas depois a gente fala sobre isso também. Notem as linhas que constroem o palácio, a geometria, e notem a ideia da simetria. Ó. Opa, uma mexidinha aqui. É o mouse, gente. Olha lá, olha a simetria. Olha a simetria. Se eu dividir ele em dois, todos os lados são iguais. Isso mexe com o equilíbrio. Outro elemento de composição, hein? O equilíbrio. As linhas de construção de Versalhes são todas retas, mas os adornos, as decorações são todos exagerados. São todos cheios de curva, são cheios de espirais, são rococós. Olha, daí o nome rococó, cheio de curvas, espiralado. Era um tipo de decoração que era usado em fontes, e aí eles trouxeram para a arquitetura. Vamos dar uma olhadinha em outro canto aqui de Versalhes. Espelhos. Ah, vai me dizer que não está notando que isso aqui é simétrico. Ah, mas eu vou ter que mostrar então. Olha lá. Se eu dividir em dois, perfeitamente iguais. Equilibrado, simétrico. Toda essa parte, observem aqui, ó, toda essa parte dos ornamentos do teto. Olha essa mesa aqui, ó. Parem nos ornamentos dos pés dessa mesa. Parem nos ornamentos aqui dos lustres, dos castiçais. Exagerado. Ostentação pura. Né? Não é à toa que depois de um tempo a revolução está aí para bater a porta da galera. Mas, nesse período podia. Nesse período aí, o rei era o Deus sobre a terra. O rei Sol. Né? Lembra? O rei Sol? Então, essa é a representação de a ostentação que a realeza podia ter. Bora lá. Já no século XIX, nós temos a industrialização. Aquela ideia da indústria, da máquina, aquela poluição começando a aparecer, e aí os arquitetos, os artistas tiveram uma ideia. Por que não voltar para as origens? Por que não pensar na natureza, trazer isso para dentro da nossa produção artística? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ora, porque sim, é claro que eles iam fazer isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no que nós chamamos de Art Nouveau. O Art Nouveau, ele traz toda a linha da natureza, ornamental, orgânica, nada reto. Quer dizer, até tem, mas o orgânico se sobressai, as linhas sinuosas, as curvas. Simetria também tem, mas não tão evidente. Vamos lá. Começando por esse desenho aqui do Alphonse Mucha. O Alphonse era um dos artistas mais presentes, um ilustrador fantástico, dá para perceber aí, né? Olha só essa capa da Le Rampiones, que ele fez, essa é uma revista de uma editora, né? Fazia publicações. Percebam aqui, ó. Olha essas curvas, olha que delícia de curva, ó. Olha que movimento. Olha essas curvas aqui, ó. Você vai junto com ela, ó. Ó. Suave, ó. Elementos florais. Muitos elementos florais remetem à natureza. Estou cansado da indústria. Quero a natureza de volta. Olha aqui. Não é só na arte que isso, na arte visual, na parte da ilustração, da pintura que isso vai acontecer. Isso vai para a arquitetura. Esse prédio aqui, essa edificação do Vitor Horta. Essa estrutura faz parte de uma construção que fica lá na Bélgica, em Bruxelas, na capital da Bélgica. Olha esse capitel de coluna aqui, ó. Parece uma árvore crescendo no meio da estrutura arquitetônica. Olha essas linhas aqui, ó. Olha essas linhas orgânicas, olha essas linhas sinuosas. Aqui na parede, ó, sinuosidade pura. Sinuosidade pura. Olha essa escada, então.
O corrimão, corrimão. Os adornos aqui do corrimão, do guarda-corpo. Sinuosidade, orgânico, naturalidade, característico do Arte Nouveau. Mas como nem tudo são flores, né, nós vamos ter um contraponto já já. Antes disso, falei da Bélgica, falei da França, né? O Munch era francês, aqui o Horta, belga. Mas nós podemos ter essa manifestação em outro lugar. Por exemplo, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí projetou muita coisa bonita, como a Casa Batlló. A Casa Batlló é uma representação fantástica de arte nouveau. Olha isso aqui, não parece um conto de fadas? Não parece uma casa de fadas? Falando de fadas, conto de fadas. Olha só. Olha esse telhado, parecem escamas. Essas sacadinhas aqui, cheias de ornamento, todas orgânicas, ó, todas sinuosas. E é interessante, porque nesse caso nós não temos simetria. Olha só, nós temos uma torre aqui, um pináculo aqui, feito no projeto do Gaudí, ó, mas não tem desse lado aqui. Tem alguns menores por cima, mas não tem um igual esse, então ela não é simétrica. Se eu dividir daqui para baixo, embora ela não esteja de frente, ela é simétrica. Mas quando chega aqui em cima, já não é. Então, nós temos aí uma diferença. Simetria, pessoal, é uma das coisas mais queridas pelo ser humano. O nosso cérebro adora um equilíbrio, adora a simetria. Tem pesquisas que dizem que nós percebemos instintivamente simetria no rosto das pessoas. E nós temos uma tendência a nos aproximarmos de pessoas com rostos mais simétricos. É o que dizem. Não tem. Vamos acreditar nisso. Não, de fato, brincadeiras à parte. Nosso cuidado com a simetria, a nossa proximidade e essa pesquisa que fala sobre rostos, de fato, rostos simétricos tendem a parecer mais bonitos. Essa é a ideia. Tudo bem? Voltando um pouquinho agora para o nosso conceito de linhas e simetria. O Gaudí, lembrando que o Gaudí também foi responsável pelo planejamento arquitetônico, o projeto é dele, da Sagrada Família de Barcelona, uma das catedrais mais espetaculares do mundo, da história da humanidade, é a maior do mundo, não está pronta, termina em 2022, que é exatamente um centenário, se eu não me engano, vou confirmar essa data agora, mas é o centenário de construção. Vai terminar uns 100 anos depois, olha que maluquice. Lembra que eu falei de oposição? Se de um lado, no século XIX, o pessoal queria retomar a ideia do ornamento orgânico, do floral, da natureza, no início do século XX, já queriam valorizar a industrialização e a modernidade. E aí nasceu o Art Deco. O Art Deco é uma típica representação desse século XX. Linhas geométricas, angulares, muito precisas, trabalhando com formas, mas extremamente equilibrado, preciso, como a própria máquina, a indústria deve ser. Então, ele é preciso, ele é técnico, ele é bonito. Não vou dizer que não é bonito. Está implantado na arquitetura, está implantado na arte visual de uma maneira geral. Então, percebam aqui nessa ilustração essas características que eu falei para vocês, de simetria. Olha só. E na arquitetura, olha aqui, esse é o Teatro Goiânia, que fica onde? Em Goiânia, aqui no Brasil. Aliás, Goiânia tem um número considerável de prédios com características de Art Deco. Muitas delas são inspirados na Art Deco. Cara, inclusive, né, os Estados Unidos é um berço de Art Deco, produziu muita coisa. Prestem atenção aqui, ó. Prestem atenção nas linhas que o formam. Prestem atenção agora na maior referência de Art Deco que se pode citar, que é o edifício Chrysler, que fica na ilha de Manhattan, em Nova York. Simetria, linhas geométricas, sempre com essa relação de precisão técnica e industrialização, alguma coisa moderna. Pensou nisso, pensou no edifício Chrysler. Foi por muito tempo o maior edifício do mundo, depois superado pelo Empire State Building e depois pelo World Trade Center e assim sucessivamente, né? Isso ao longo dos seus 309 metros de altura. E no caso da simetria, pessoal, como é que fica? Se eu falei de simetria radial, simetria bilateral, e no caso da assimetria, lembra que eu falei concorrentes?
Nem sempre. Dá uma olhadinha na Casa de Ópera de Sydney, na Austrália. Tem referência no livro também, hein? Olha só. Ela é, a princípio, quando nós olhamos de frente, ela tem simetria. As conchas, esse movimento que lembram velas. Olha só, tá no cais, está perto do mar, lembra o quê? Velas. Lembram ondas, lembram conchas, uma concha acústica. Né? Lembram essas características, né? Arquitetura conversando com o meio, olha que bacana. Aqui, quando nós olhamos de lado, ela não é simétrica. Se eu dividir aqui, lados diferentes. Mas essas linhas curvas aqui, ó, são impressionantes. Ó. Olha que bonita essas linhas. Olha esse movimento aqui, não lembra mesmo? Barcos à vela? A simetria também funciona, é só saber aplicar. Essa é uma grande característica da composição, saber aplicar os elementos. Faz toda a diferença. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver, só enviar para mim via WhatsApp. Vamos estender um pouquinho mais esse debate. Esses temas vão voltar nos nossos capítulos futuros, é recorrente, é importantíssimo. Então, estudem e guardem mais informações. E é claro que antes de terminar, vocês já estão vendo aí embaixo que nós temos os nossos exercícios, é claro. Finaliza então página 22, 23 e 27 do capítulo 2. Feito? Registrem e depois me enviem. Espero que vocês tenham gostado. A gente foi um pouquinho mais longe porque tinha muita informação, mas espero que tenha sido frutífero, que tenha sido prazeroso. Eu gostei. Gente, até a próxima. Tchauzinho.